Agora sim, em condições, parece-me, de retomar esta ligação. A carreira que iniciou ainda em tempo da Hora da Poesia, acho eu, os meus parabéns, em nome pessoal, em nome, enfim, do programa, e tenho a certeza que todos nós os presentes, que somos de Excelência, nos doamos pelos nossos e que amamos a poesia, porque senão não estávamos aqui, queremos dar-lhes parabéns. Parabéns por isso, bem-aja, e continue a estender o nosso nome até ir bem longe, bem mais longe. Muito obrigada a nós. E nós continuamos com o programa como habitualmente, entre as condições que são novas hoje, como eu já referi, e temos connosco hoje um poeta que pela segunda vez, e é engraçado, porque eu dizia hoje no Facebook, e é verdade, por alguma razão o convido pela segunda vez. É a primeira vez que um poeta vem a segunda vez ao meu programa. Na verdade, temos connosco Paulo César Gonçalves. Olá Paulo, boa noite. Boa noite. Tudo bem consigo? Tudo bem. Preparado para responder a uma série de perguntas que eu tenho? Para tudo e mais alguma coisa. Ótimo. Então o Paulo, o César Gonçalves, como veem, é um jovem. É quem eu chamo habitualmente poeta. Ele não aceita muito bem esse nome, dentro em breve vai explicar-me porquê, porque eu também não sei muito bem porque não, mas a verdade é que é curiosamente um poeta que eu considero também sui generis. Não sei se vamos dentro em breve começar a perceber melhor, porque a minha pretensão é que se conheça o poeta Paulo César Gonçalves. Poeta, ele não é apenas poeta, ele é escritor, argumentista, ele é um pensador. Se calhar a palavra com que melhor eu poderia definir, pelo menos para mim, considera-se englobado nestas designações ou peco por defeito. Não. Peco por defeito. Não peca por defeito. Eu é que lhe ponho outro nome. Um pensador? Não, então diga. Um criativo. Pronto. E então o pensador e o argumentista e o poeta e o escritor e o dramaturgo estão dentro desse criativo. Mas o que eu ia dizer, e que normalmente pretendo, é porque conheço, e quando eu afirmo conheço, em relação ao Paulo, em relação a qualquer outro convidado, nunca me permito convidar quem quer que seja a vir ao programa da Hora da Poesia sem ter conhecido de perto, por isso é que eu tenho que ter o papel nas mãos, sem me permitir conhecer de perto o poeta e os poemas e descobrir sempre o poeta, o homem que há por trás dos poemas. E por isso eu ia referir a alguns dos pensamentos que estão na sua obra. E depois havíamos de comentá-los junto, porque será através deles, ou pelo menos é a minha pretensão, que através deles nós vamos conhecer melhor este jovem que está aqui ao pé de mim, mas que, apesar da aparência de juventude, tem uma maturidade incalculável. E agora tem barba também. Agora também tem barba para ajudar para disfarçar. A descer pelo exterior, porque o interior está já bem maduro, a maturidade está aí. Então diz o Paulo na sua obra, e deixa-me dizer já agora, que a obra nasceu uma obra curiosa também, porque a obra que se chama Guimarães 2012 nasceu de experiências, de vivências, de reflexões, de pensamentos. Ele foi um entusiasta e, além de entusiasta da Capital Europeia da Cultura, diga-me, Paulo, ajude-me, interveio diretamente como artista convidado. Diga-me em que é que participou. Participei por convite do diretor artístico na cerimónia de abertura da Capital Europeia da Cultura e depois, para além disso, participei num dos projetos mais abrangentes da Capital Europeia da Cultura, que foi o Fio Terra, da qual ou melhor, a diretora artística do Fio Terra foi também a coreógrafa da cerimónia de abertura da Capital Europeia da Cultura e que me convidou pessoalmente para... A criatividade estava lá. Daí que ele tenha vivido de uma maneira perfeitamente profunda, fervorosa, não tenho dúvida nenhuma que a palavra estará certa, esta vivência da Capital Europeia da Cultura, porque foi uma envolvência profunda e total. E então decidiu, no dia a dia que passava, deixar-nos, e é esse o livro, Guimarães 2012, deixar-nos aquilo que eu considero um diário poético, porque em cada dia do mês, dos 365 dias em que tivemos a oportunidade de assistir a todos os eventos da Capital Europeia da Cultura, o Paulo César Gonçalves deixou no papel
exatamente os seus pensamentos, as suas reflexões, os seus poemas. Mas algumas das coisas que nos deixou, eu ia partilhar para refletir consigo. A determinada altura diz: ninguém me sabe verdadeiramente, nem eu. Sou um constante desconhecido, existo à margem de mim. Quer dizer que ainda não fez esse encontro consigo próprio? Ora bem, isto é um bocado mediante aquilo que estamos a vivenciar na altura. Portanto, às vezes penso que sim, outras vezes penso que não. Eu acho que às vezes o que se sente pela leitura dos seus escritos, das suas reflexões, dos seus pensamentos, é exatamente que tem um espírito que voa facilmente, uma imaginação às vezes desenfreada, quase descontrolada, completamente, quase descontrolada, e que não se encontra no meio disso tudo. Estaremos a falar de uma multiplicidade de eus? Se calhar. É que isso... sabe, eu acho que tenho aí, já não tenho a certeza, mas eu acho que tenho aí uma frase que... Diga que eu sei. Que diz algo como... eu não sei, eu acho que sei. Eu acho que sei. E tem. Não é? Seguramente que tem. É verdade. E tem uma outra, que eu também acho muito curiosa, que diz: há em mim o utópico, sobretudo anseios e pensamentos. A sua luta, a sua vivência, o seu dia-a-dia é uma corrida para a utopia? É. No fundo, este mundo é pequeno ou é grande demais para si? Às vezes é pequeno, outras vezes é grande. Pois também tenho um outro pensamento, sim, podemos referir, um pensamento na sua obra em que refere isso, em que lhe parece às vezes que o mundo é demasiado estreito, outras vezes é um mundo demasiado ou pelo menos, claro. É assim, o mundo pode não ser muito estreito no fundo, mas às vezes parece que há demasiados entraves, e não propriamente pelas possibilidades que nos aparecem, mas da forma como elas nos são barradas, digamos assim. Olha, não acha que isso tem a ver com a maneira, tem a ver com a maneira como é e pela maneira como escreve e o que escreve. Sim, também não está dirigida às grandes massas. Não está. Não. Os utópicos não estão. Não. Os sonhadores não são para as grandes massas. Pois não. Pronto, também estamos de acordo então. E diz a determinada altura também um outro pensamento em que refere o seguinte: tenho um lado escuro, é a minha sombra. Mas ao contrário de mim, não usa sapatilhas. Eu acho piada esta frase. Ao contrário de mim, não usa sapatilhas, porque estamos num mundo de utopia, do sonho, de magia quase, e repentinamente vem-nos um lado muito prosaico. Muito nonsense. Muito nonsense, que também é muito seu. Sim. Porque devo dizer e confessar já agora, quem conhece mais de perto o Paulo César Gonçalves, e eu acho que já posso dar-me ao luxo de dizer que conheço. Não é luxo nenhum. Mas é verdade. É natural. Pronto, é verdade. É natural porque vou acompanhando realmente aquilo que escreve desde logo, desde sempre. Desde que o conheço, digamos, e com muita admiração, como sabe. Vou já dizer a primeira coisa, é que eu sou uma grande fã sou mesmo uma grande fã do Paulo César Gonçalves. Então, o que eu estava a dizer é que entra aqui este lado prosaico, o tal nonsense. Sim, porque as pessoas estão à espera, se calhar, que haja outro tipo de abordagem, muito mais profunda, e de repente vem uma coisa completamente... Que tem a ver com o seu humor. Tem a ver com o seu humor e o seu tipo de humor. Sim. Tem nitidamente a ver. Olha, e já agora usa sempre sapatilhas? Quase sempre. Portanto, é uma das razões pelas quais eu não me considero poeta. Os poetas não usam sapatilhas. Ah, é? Não? Pronto, então se calhar o problema está aí. Então só lhe falta a sapatilha? Não, só lhe falta, não é sapatilha, portanto, não, é só isso que falta mudar. Falta-me... É porque eu ofereço já os sapatos. Não, eu tenho. Tenho os sapatos. Tenho, mas estão parados. Pronto. Uma outra frase que diz, e que eu vou tentando ir ao encontro da sua obra e tentar, através do que diz e do que escreve, é extrair o que puder do poeta, do escritor, do dramaturgo, que quisermos atrás, diz a determinada altura isto, que é muito importante: respiro para escrever e escrevo para poder respirar. Mas não só. Diz-me outra frase belíssima, que diz:
gosto das palavras escritas à mão, dos seus contornos e dos seus desenhos. São amadurecidas filhas de uma mente singular. Sabe uma coisa? É que eu também só escrevo à mão. Eu também. E eu passo depois, não é? Passo Sim. depois, acho que é. O gozo da escrita Sim. vem de pegar, de acariciar o papel, vem da escrita. E apesar de quase toda a gente se queixar da minha letra, eu não abdico de escrever à mão. Não, mas concorda comigo que, ou pergunto se lhe acontece também, que realmente é esse namoro que se estabelece entre a mão, uma caneta e um papel, parece que tudo flui de outra forma, não acha? Sem dúvida. E depois eu estou-me aqui a recordar, isto é quase um contrassenso, percebe? Porque o Guimarães 2012, para quem não sabe, é um livro digital, ou seja, não existe em formato papel. Sim. E eu estar a dizer que só gosto de escrever à mão e depois lançar um livro só em formato digital é um bocado um contrassenso, no fundo, não é? Aparentemente. Mas é tudo uma questão de circunstâncias. Claro. Caso contrário, dificilmente eu conseguiria editar um livro com este conteúdo. Não, com este também admito que não. Porque, como digo, cada dia são reflexões, uma, duas ou três, que nascem consoante o momento, consoante as vivências, os olhares, alguma memória que surge. Bom, mas então quer dizer que nós agora já podemos arrumar um bocadinho o seu retrato. Eu ia lançar para os nossos ouvintes, e vai dizer-nos se concorda, que temos diante de nós, depois daquilo que já ouvimos através das frases, dos pensamentos que eu fui referindo, temos diante de nós um poeta, que quiser, um criativo, solitário, Sim. livre de pensamento, Sim. sem barreiras de pensamento, O mais possível. o mais possível dentro dos limites, O mais possível. inquieto, Muito inquieto. desassossegado, Muito. angustiado com a vida, uns dias sim, outros não. compulsão ou compulsivo para a escrita. Sim, muito. Estamos a acertar, como vem, não é? Estamos a acertar. E estamos a acertar não por conversa prévia, nunca isso existiu entre mim ou qualquer pessoa que eu receba no programa, mas porque realmente se desprende, isso se lê através daquilo que escreve. E quando me estava há bocado a falar dessa tal desmultiplicação do eu, dessa desorganização, entre aspas, interior, dessa multiplicidade possível de um eu que não se reconhece, que não está, que não sabe quando está, sabe quem é que me faz lembrar? Uma paixão sua, que é Fernando Pessoa. Sim. Logicamente. Então eu vou ler uma carta que o Paulo César escreveu a Fernando, e eu completo, a Fernando Pessoa. Morto há tanto tempo, mas pelos vistos continua vivo para tantos de nós. E diz... No próprio dia em que ele morreu, já reparou? Foi no próprio dia que morreu. Ou melhor, na efeméride. Logicamente. Não tinha reparado, não, sinceramente. Então eu vou dizer-vos carta a Fernando. Assumi que deveria escrever estas linhas, mesmo que me tenha assaltado a dúvida em relação ao nome a quem dirigi-las. Escolhi Fernando. Poderia ter sido Ricardo, Bernardo, Álvaro ou Alberto, ou tantos outros, e nunca fugiria à verdade. Desconheço se era mais Fernando do que os demais, mas era o Fernando que albergava tantos e tão distintos em seus limites corporais, que todavia iam muito mais além. Sabes, Fernando, penso na mensagem, como desejava tê-la escrito. Não sei ao certo que sentido outros lhe atribuem. Eu atribuo-lhe o meu, e isso basta-me. Muitos dos que agora clamam gênio, sempre que de ti se fala, seriam os primeiros a chamar-te louco, caso ainda em vida tivesses triunfado. Mas eu pergunto-me
ainda que o faça secretamente. Tu morreste? Aceita, por favor, onde quer que estejas, um abraço deste teu, assim o permitas, amigo. E agora eu pergunto-lhe a si, Paulo, Fernando Pessoa morreu? Só corporalmente. Só e apenas corporalmente. Ele existe na sua vida no dia a dia ou o Paulo César é um fã, leitor, ou é um seguidor, ou partilha quase o seu tipo de vida, quase os seus gostos? O tipo de vida não diria. Não. Sim, ele é completamente diferente. A época era diferente também. As circunstâncias eram diferentes. Estamos a falar a informação era diferente, claro. Portanto, não, mas gostos, sim, eu tenho gostos em comum com o Fernando Pessoa. Muitos. E acredito que não, isto não é uma questão de seguir, eu fui-me apercebendo disso ao longo da vida, percebe? Por exemplo, eu lembro-me que quando estudei o Fernando Pessoa no 12º ano, eu não gostei nada. Pois, é sempre assim. Eu não gostei nada. Pronto, nós somos confrontados com a escrita do Fernando Pessoa, mas é quase uma escrita impingida. E então, quando nós temos a liberdade e a vontade, acima de tudo, a vontade de ir à procura e perceber, afinal existe esta parte, não é? Aquela parte do ocultismo, do esoterismo, do Fernando Pessoa. Claro. Que há quem diga que é, eu já ouvi alguém dizer que é o parente pobre da escrita. Não é nada. Também não. Não é nada, nem pouco mais ou menos. Também não é verdade. Mas não vamos falar agora de Fernando Pessoa. Vamos avançar mais um bocadinho, porque eu quero entrar mais na vida do Paulo, na vida, nunca vasculhar, naturalmente, mas na vida para percebermos melhor o poeta que está atrás da obra. Bom, e uma das coisas que se podem reconhecer, que são seguras, eu vou fazer novamente uma afirmação, espero, não me vai desmentir também, que o Paulo César Gonçalves é um homem de paixões. E vamos definir a palavra paixão neste contexto. Paixões quase místicas, particularmente pela terra que o viu nascer, Guimarães, pelas suas gentes, pelas suas tradições, pelos seus recantos, pelos seus monumentos, pela terra, pela pedra, pelo granito. É mesmo um apaixonado por Guimarães. Sou. Apaixonado é indiscutivelmente a palavra certa, não é? Respira aquele ar como única forma de viver. Sim. Olha, por exemplo, a vida universitária foi muito difícil. Eu ia falar nisso agora. Já sabia que vinha estar longe de Guimarães. Não se via a penha, aquilo era complicado, não se via a penha. Eu tenho um artigo muito engraçado sobre isso, quando vinha para as Nicolinas, em que ele refere que não se via a penha e o desespero que ele fez para chegar a horas a tempo das Nicolinas. Pronto, e sobre isso, e porque nós precisamos de divulgar e chegar ao livro, há uma parte que vai buscar exatamente um bocadinho desse amor, paixão, dessa mística por Guimarães. E diz o seguinte: e mesmo vendo, se nem eu cego, se por destino não mais te pudesse ver, ínclita pátria que o fado me deu, de nada ou ninguém sou, apenas teu. Isso foi escrito no dia da cerimónia de abertura, precisamente. Foi escrito no dia da semana de abertura. Sobre Guimarães, sobre o local onde nasceu, porque podemos efetivamente referir um bocadinho, e vamos falar daqui a pouco nisso, que é referência à casa onde reside ainda, penso eu, na Costa, já não, mas foi lá que nasceu, foi lá que viveu a sua infância. Eu nasci em Azurém, não é? Voltado para o Castelo de Guimarães. Tinha de ser. Pronto, então falhava-me essa data. Mas a infância sim, foi na Costa. A infância, pronto, só era a falar da infância. A infância até ser adulto. Pronto, era isso que eu me estava a referir, porque tinha deduzido isso. Mas a determinada altura, também numa das suas reflexões, diz-me uma frase como esta: a naturalidade não é o sítio onde eu nasci, é o sítio onde consigo ser mais eu. E esse sítio onde consegue ser mais eu, consoante diz, é, sem sombra de dúvida, Guimarães.
Neste caso a frase é certa. Transplantá-lo seria asfixiá-lo. Completamente. Então há uma frase, também quero partilhar convosco mais uma reflexão, que a determinada altura diz: Guimarães é mãe, avó, musa, a raiz, começo. Guimarães é sobretudo alma, uma alma alimentada pelas suas gentes, munida de tradições que soube guardar e perpetuar e que defende o que considera ser seu, a identidade. O Paulo... Isso é um excerto de uma entrevista ao Expresso. É exatamente, é o excerto de uma entrevista, mas eu tenho de fazer a recolha desses bocadinhos todos para poder passar aquilo que melhor traduza, segundo, na minha ótica, que melhor traduza a pessoa que está aqui ao pé de mim. Paulo, dentro dessas tradições, dentro desse cultivo de identidade que atribui com fervor às suas gentes, eu dizia-lhe estes dias, num comentário que fiz no Facebook, que é verdade, eu acho que vira épico. É tal o vigor, é tal a dose de paixão que imprime as coisas, põe tanto de si, com tanto fervor naquilo que diz sobre a sua pátria pequenina, porque atenção, não estamos a falar de um bairrista de olhar curto. Guimarães tem esse papel do local onde nasceu Portugal, tem esse valor imenso que lhe atribui, que é realmente esse ar que respira, mas a pátria nasceu de lá e esse fervor existe também quando se refere ao país, a Portugal, à pátria. Bom, nesse sentido, eu ia dizer-lhe, e queria só que me confirmasse, se nesse fervor de que eu falo, porque acho que não há outra forma realmente de traduzir, a sua escrita ganha um tal lanço, incendeia-se, como eu digo, que vira épico. Concorda comigo? É por isso, por exemplo, que faz o pregão das Nicolinas? Sim. Com que faz o pregão, mas que não foi lido, atenção, isso ficou bem ressalvado aqui. São contas de outro rosário. São contas de outro rosário que ainda está a contas com outra gente lá de Guimarães. Nós aqui tratamos isto muito bem, o Paulo Gonçalves aqui tratando muito bem. Eu ia dizer e reafirmar que, na verdade, considero a linguagem que atribui a Guimarães, que atribui aos valores das tradições, às pessoas, aos momentos, aos cantos, recantos, como eu já disse, viram uma linguagem épica, de grandiosidade, de grandeza e de grandiosidade. E eu ia dizer para isso, para poder confirmar um poema que escreveu, a que chamou justamente Um Império. E um extrato que diz assim: Deus, como me sinto pequeno perante a imensidão da tua obra. Olho as minhas veias e percebo como são uma extensão desta paisagem, como a sentem e como nelas vibra um sentimento verdadeiramente indescritível, como aí corre a seiva de um povo, a todos os títulos, único e imortal. Sou esmagado por no meu peito carregar algo que me persegue e me consome, mas que também me leva, como nenhum outro, de qualquer outra forma, algo que é maior do que eu e que jamais serei capaz de refutar. Esta é a minha sina, e tudo o que contemplo é um lugar sem o qual não posso viver. Esta é a sua definição para esse amor quase indescritível, mas que conseguiu passar para o papel. Diga-me, essa paixão é fado, é sina, é missão, o que considera? Eu creio que é um bocado... Acha-se predestinado? Predestinado? Acha que é um predestinado? Depende do sentido. Eu vou dar o sentido. Acha que a sua vida, como pessoa, como indivíduo, como cidadão, traz em si algo a cumprir? Sim. Acha? Acho. Eu nunca lhe fiz esta pergunta. Mas acho. Acha? É que... mas não sou só eu, é quase toda a gente, penso eu. Não estava a dizer. Toda a gente. Estava mesmo no sentido
quando eu digo fado, sino, é um bocadinho incontornável, um bocadinho incontrolável pela força da vontade. É como se algo nos empurrasse para um papel maior. Sim. Considera isso? Sim. E considera, portanto, que tem a desenvolver na sua terra, na sua gente, no seu país, algo maior. Como é que acha que pode chegar a esse momento? Porque ninguém quer este papel, ou aceita este papel, sem o intuito da transformação. Sim. E que transformações é que queria ver? O que é que gostava de ver? Por exemplo, vamos já responder, deixe-me associar a isso uma outra pergunta. Há, a determinada altura também, vou ligar o pensamento a um extrato de um outro texto poético. E esse pensamento de reflexão diz o seguinte: o meu corpo é terra e a minha mente um pedaço de Portugal. Em tudo que a gente ouve, sente este amor estremecido, doloroso, quase à terra, ao país, e a determinada altura escreve uma carta a Portugal. Escreve-lhe uma carta ao país. E diz assim: foste maior entre os maiores, foste a luz, a tocha, o caminho. Queres que acredite que não és capaz agora mesmo de ter chás a ti próprio? E vamos ficar por aqui. Vamos raciocinar os dois. O que é que acha deste momento que o país atravessa? Sem propriamente nos queremos envolver na política, mas porque isto é um apelo a Portugal, isto é um apelo a todos nós. Como é que vê hoje, tendo este amor à terra, tendo este amor ao país, como é que vê este momento, entre aspas, especial, enfim, pela negativa, que vivemos hoje? Como pode imaginar, isto não é do meu agrado, mas é fruto, é o resultado digamos assim, da mesmice. Da mesmice, é sempre a mesma coisa e nós continuamos a alimentar sempre a mesma coisa e algum dia eu não sei dizer por quem ou como, mas eu sei que as coisas vão mudar e vamos ter de cortar, por muito doloroso que seja, com tudo o que foi feito até agora. E eu acredito que as coisas podem, de facto, ir noutro caminho, noutra direção e com melhor propósito. Com melhor propósito. Sente-se um elemento transformador para esse caminho? Sinto que posso ajudar da mesma forma que... Não é o papel de um poeta? Diga. Não é o papel de um poeta, também é, sem dúvida, também é. Sabe então, que o padre António Vieira dizia que aos poetas não cabe o papel de escrever as coisas como são, assim como deveriam ser. Exatamente. Revelar aquilo, lutar para que... lutar pela utopia, digamos assim. Cá estamos nós no caminho. Então, pronto. A determinada altura, o Paulo César Gonçalves refere ainda uma outra frase, muito inquietante também para mim. Porque a determinada altura diz isto: sou o inquietante lusco-fusco. Explique-nos, por favor. O que é que quer que eu lhe diga? Quero que me diga isso. Sabe que é um lusco-fusco, não eu sabe? Eu sei. Quero que me diga, enquanto autor desta frase, o que é que se sente, como é que se define uma pessoa que se define como um lusco-fusco? Um lusco-fusco. Por vezes pensamos que temos a luz do nosso lado, mas de um momento para o outro ela já não está lá, percebe? Foi um bocado, acho que foi um bocado o que eu fui buscar, digamos assim, na altura em que escrevi isso. A procura da luz? É, a procura da luz. A fuga da sombra? Não só a procura da luz, mas por vezes nós achamos que a temos mesmo ali, percebe? Sim. E de repente já não está. Olha, e agora já lhe posso chamar poeta? Os ouvintes que nos estão a ouvir e a plateia já estão de acordo que hoje agora já lhe posso chamar poeta. Nunca lhe posso chamar poeta. Mas quem escreve desta maneira não é poeta, diga-me daí.
é poeta, pois as cabeças estão a abanar, é poeta. E poeta, diz o Paulo a determinada altura também, e vamos recorrer a mais uma parte do seu livro, diz o seguinte: poeta, aquele que não só faz em si viver a ação da sua palavra, como também o que carrega na mente e em cada uma das mãos a liberdade e o sonho, ininterruptamente. E agora vou eu começar, já que me deixou chamar de poeta. Ficamos assentos. Por cortesia. Por cortesia, seja, eu aceito que tenha sido tão cordial comigo, pois eu é por justiça que lhe chamo. Vou então agora desvendar um bocadinho, os adjetivos que há bocado aplicamos estão todos já encaixados na personagem que temos aqui ao nosso lado, e agora vou falar então um bocadinho de um homem poeta que assumiu ser poeta aqui agora. Nasceu então virado para o castelo, mas viveu a sua infância na costa. Na costa. Quando se refere àquela casa, num texto que escreveu a 22/12, diz o seguinte: já não me interessa muito saber se é na costa, se é em frente ao castelo. Nos dois sítios temos Guimarães aos pés, ou à vista, pelo menos. E diz o seguinte, de uma forma poética belíssima, como vão ver: aquela casa sou eu e eu não ouso existir sem ela. As suas paredes, ainda que aparentemente toscas, são aos meus olhos as paredes mais perfeitas que alguma vez existiram. Há um pequeno coberto de madeira e um corrimão caiado de branco, já gasto, que acompanha as escadas quase até à rua. Aqueles degraus em pedra foram durante muito tempo o limite para a minha liberdade de criança. Ou talvez não. Quando neles me sentava, do meu corpo se desprendia um outro que buscava mundos, sonhos e ideias. Então, temos um poeta que nasceu nestas escadas. Acho que sim. Exatamente. Acho que sim. Sabe que eu não podia descer as escadas todas porque a minha tia não deixava, ela tomava conta de mim. Temos sempre uma misturada com esta poesia. Muito bem, está bem. Mas a verdade é que aí se definiu o sonhador. É. A ânsia de chegar mais longe, de desbravar mais longe. Esse menino de família não vem. Vem. Eu li a determinada altura um texto seu também, que ao falar da sua avó, e há 3 mulheres, 3, 4, 5, 6, não sei. Muitas. Muitas, espero que Muitas. sim. Espero que sim. Mas eu não sou promíscuo, atenção, não estou a falar. Pois, com certeza. Quando refere mulheres marcantes na sua vida, pode ter, sim, mesmo assim pode ter havido muitas. Mas aquelas que eu me quero referir, quero falar da sua mãe. Sim. Uma mãe que eu acho que lhe pôs sempre uma dose de prudência na vida. Muito, ainda hoje. Cautela. Ainda hoje. As mães são sempre... As mães são mães, não é? Exatamente. Asas protetoras. Há depois uma outra mãe, que é a mãe dos estudantes niquelinos, que é uma tal... A senhora Aninha. Senhora Aninha. Há uma outra mãe, que foi uma professora, curiosamente também se chama Dona Aninha. Minha professora primária. Diz sobre ela coisas absolutamente magníficas, mas vamos já falar sobre isso, porque eu queria que me dissesse porque é que foi tão importante na sua vida a Dona Aninha, professora primária. A Dona Aninha, professora primária, incentivou-me muito a escrever. Aliás, ela fazia isso constantemente com os alunos, porque eu recordo-me perfeitamente que ela tinha um extremo cuidado e um extremo afeto ao português, tanto é que nós, nos 5 dias em que tínhamos aulas, a parte da manhã, ou fazíamos um ditado, ou fazíamos uma composição, isto sempre. Portanto, já pode imaginar. Foi ela que despertou o gosto. Foi ela que despertou e deixava-nos trabalhar a imaginação de uma forma
completamente... Eu vou partilhar uma frase sua que referiu a proposta da professora, que orgulha qualquer professor que se preze. Diz a determinada altura: foi a cultora da minha desenfreada imaginação, nunca a castrando. Nunca. Eu acho isso magnífico, particularmente porque temos de recuar no tempo e estamos a ver isto em... fim dos anos 80. Fim dos anos 80, portanto, e admitamos já que a idade da professora em questão não seria assim tão jovem, não sei. Não, eu saí da escola primária, que era em São Roque, na Costa, e ela, passado um ano, reformou-se, portanto. Portanto, estamos a ver. Realmente é fantástico quando o próprio diz, quando Paulo César diz que nunca a castrou. Deixou sempre voar a sua imaginação. E depois... Assim nasceu, senão não estaríamos aqui a falar do mesmo tema que estamos a falar hoje, com certeza. Eu disse que sim, disse já há um bocado, que tinha por aí nascido um pensador, e desde sempre, ao que me parece, inculcado pela tal professora primária da Naninhas, inculcado pelas leituras que fez, porque a escola lhe passou, um apaixonado por outras figuras míticas. Sim. Camões, por exemplo, Dom Sebastião. Sim. E outros génios. Eu falo em Dom Sebastião porque, já falamos há bocado na mensagem, Dom Sebastião trouxe-nos um mito, não é? O messianismo. O Quinto Império. O Quinto Império. Diga-me, é nisso que acredita, é para esse que luta. Quando falávamos há bocadinho, e era aí que eu queria chegar, devagarinho, mas lá chegar, que sente em si um espírito de missão, que traz em si, ou que acha que transporta em si, eu também acho, um espírito de missão, de um elemento transformador da sociedade, pelo menos da sociedade em que vive, das pessoas que o rodeiam. Dom Sebastião é por essa marca que o marcou tanto. Sim, sim. É nesse sentido. No fundo o Dom Sebastião é, pronto... Um utópico. Neste caso, as pessoas, quando falam no Dom Sebastião, é quase no sentido figurado, como é óbvio. Sim, lógico. A questão do Quinto Império, Dom Sebastião. Claro. Sonhador e utópico também. Sim, mas e vem por aí, percebe? O que há de chegar vem por aí. Não estou a dizer que vem por ele. É hora? Não. É hora. Vai sendo a hora. Vai sendo a hora. Não acredita que nós estamos a caminho ou no início de alguma transformação. Sim, isto já está completamente esgotado. E acredita que a transformação social se faça em a transformação de pensamento? Gradualmente. E é muito complicado. Cabe aos poetas esse trabalho? Não só aos poetas. Sim, mas particularmente essa missão estará mais... Uma parte sim. Dessa missão estará mais sim. Em determinada altura também, e aqui vou eu mais uma vez diretamente ao livro, fala sobre os génios. Eu devo dizer, confessar aqui uma coisa, que considero o Paulo César Gonçalves uma figura à parte, pela maturidade do seu pensamento, pela forma como escreve, os pensamentos que se desenvolve, as reflexões que é capaz de construir e nos fazer chegar onde ele quer. Não é uma escrita para a maioria, logicamente que não é, mas eu considero a esse nível também um gênio, porque ultrapassa o tempo, porque ultrapassa a idade, é assim que eu considero, imensa liberdade. Já me deixou chamar poeta, deixe-me considerar que também o acho que está fora do tempo. Aliás, o que acontece e o que lhe acontece, porque acontece a todos os génios, é um desencontro com o tempo, acontece sempre. Há sempre alguém que vai além do tempo, vai mais à frente do tempo, e que por isso tem esse desencontro. Parece-me que estão nesse sítio os génios. Então eu vou dizer o que é que pensa sobre os génios. Em vida, os génios são sombra e nela habitam. Quando partem, assumem a forma do sol. Não, os génios sempre foram sol, ainda que tapados por uma sombra qualquer. Sabe, Paulo, é que eu acho uma coisa, é que só falta tirar-lhe, destapar de si essa sombra. Venha ao caminho, porque andamos um bocadinho a dormir, que nós precisamos de ouvir muitas coisas destas que têm escritas, refletir sobre muito aquilo que diz,
porque é essa a forma de iniciar me parece, o tal espírito de missão. É que por trás dessa sombra estará o sol, ao que me parece. E dentro de outras paixões, de Camões, figuras nacionais de Camões, Dom Sebastião, já não falamos da atualidade da época de 60, sim, porque este jovem... Sou um anacrónico. Parece meu contemporâneo em termos de juventude, porque ele gosta de tudo que diz respeito à década de 70, 70, não é? E então a sua paixão são os Beatles, a sua paixão é a Simão de Oliveira, a sua paixão é o Carlos Paredes. E sobre Carlos Paredes, já que falamos em Carlos Paredes, ao ouvir, deduzo, confirma-me, corrija-me se for o caso, ao ouvir uma vez Carlos Paredes, muitas vezes, uma vez não, já ouviu seguramente muitas vezes o Carlos Paredes, mas numa das vezes em que o ouviu, surgiu este poema, do qual eu vou ler um extrato, e que diz o seguinte: tem sido assim desde que me recordo. Eu ouço, escuto e percebo. Guimarães, Portugal, o berço onde todos nascemos, está ali, vivo, é aquele som único. Não são apenas notas o que se vai desprendendo das cordas. São traços de Guimarães, de Portugal. E as cordas? Veias. São veias por onde rubro sangue corre apressado. Sangue de Samamed. Sangue português num verde e minhoto campo derramado. Ergue-se bem alto o facho à banda sonora do Quinto Império. É a alma quem mais ordena, não a única a ordenar. Ordena sem ordenar. Guimarães, Portugal, que é também Coimbra, Lisboa e outras terras mais, libertinamente jorra dos limites de alguém sem limites. Esse alguém, ironicamente, Paredes, Carlos Paredes. Não existem paredes que possam deter o Paredes. Ele, o mestre do amanhã, concede-me tão só e apenas uma momentânea trégua. Cessam por agora as palavras, mas o som, Guimarães, Portugal, seguem na minha mente, sempre, para sempre. Foi ao ouvir Carlos Paredes que escreveu isto. Há muita coisa que eu escrevo a ouvir Carlos Paredes. Nem que seja só na minha mente, mas sim. Então, o que é que lhe dá o Carlos Paredes? Dá-me muita coisa. Muita coisa. É incalculável. O Carlos Paredes dá-me imaginação, acima de tudo. Portanto, muita. Consegue, ao ouvi-lo... Escrever, facilmente. E quem diz o Carlos Paredes diz a Amália Rodrigues, ou... Lá vamos nós para os anos 60. Sim, mas sobretudo a Amália Rodrigues, o Carlos Paredes, a Simão de Oliveira, o Zeca Afonso, o Adriano Correia de Oliveira. Muito bem. Se estivéssemos em estúdio, garanto que teríamos uma musiquinha neste momento. Não estamos em estúdio e não vai dar. Pronto. Senão, seria. E muito mais que isso. Eu posso confessar uma coisa, sabe? Quem estaria hoje ao telefone conhecido? Quem? Simão de Oliveira. É verdade. É verdade. Isso era para desmaiar. Se desmaiasse, a gente socorria aqui. Estava tanta gente que havia de gente para ajudar. É verdade. Só que não achou curioso que eu tenha dito que ela vinha à FNAC no dia 4? Pois, eu disse isso. Pronto, era para ser a surpresa desta noite, mas estamos nas circunstâncias em que estamos, não podemos fazer mais. Bom, então vamos dar agora um salto. Porque o poeta fala das suas místicas, dos seus amores, das suas paixões, das suas grandes figuras nacionais, de música, de estrelato, mas também é um poeta do amor, sui generis também. Vamos dar um salto para o amor. Não é muito do seu agrado falar do amor? Podemos falar. Vamos falar. Com certeza. Aqui as rédeas são minhas, de maneira só se não me responder, porque eu pergunto. E a determinada altura, o Paulo faz uma afirmação que diz que amar é possuir mentalmente algo que não é nosso.
Possuir mentalmente algo que não é nosso não é exatamente o desamor? É difícil a pergunta. É um bocado difícil. Mas Posta dessa forma. Possuir mentalmente alguém que não nos pertence parece-me a mim assim um bocadinho paradoxal, não é? E portanto dá a sensação que é a dor de quem amou, é a dor de quem amou e não pode ter o objeto amado. É o que me parece. Se interpreto mal, isso é um bocado, faz lembrar um bocado o amor platónico no fundo. Mas sabe uma coisa, deixe ficar por aí. Porque eu não acredito que os objetos do seu amor sejam as Beatrizes, né? Que andam por aí do amor platónico. Não acredito nisso. O nosso Petrarca já vai muito longe. Sim, não. Mas ainda há muita gente a ter amores longínquos não conseguidos. Pronto. Diga-me uma coisa. É que exatamente o tipo de mulher que o Paulo César descreve é uma mulher, aos meus olhos de leitor, atenção, sim, neste livro, estou-me a cingir a este, é uma mulher quase etérea. Não sei se aquela mulher feminina, fêmea, objeto de desejo, de volúpia, não me parece muito. Não. Tenho razão. Porque há na imagem feminina que descreve, eu quase que diria uma trilogia. O que é importante nessa figura para si? Sem dúvida o olhar. E depois o sorriso. Sim. E depois os cabelos. Sim. Preparei bem a lição. E depois as costas. Com certeza. Paulo, mas essas partes já não são para mim. Eu estou como analista da obra, leitora, atenta, dizer isto. É realmente uma trilogia simbólica, logicamente, mas a verdade é que o olhar faz para si a força de uma atração. É? Então fale-me disso, por favor. O que é que quer que eu lhe diga? Quero que me diga em que medida é que porquê o olhar, porque o que cativa. Ouça, o olhar mostra muito, mas também deixa muito escondido e se calhar é por aí, percebe? Dá espaço, o olhar deixa espaço à imaginação. Que o Paulo tanto quer. Pois. Então, o objeto... andar tudo de uma vez também não tem... Pronto, então estamos aí. Então quer dizer, aquela parte de mistério. Tem que ter, de enigma. É atração, faz atração. Pronto, estamos para aí. É um jogo. É um jogo de sedução. Por aí. Mas quando há bocado eu estava a dizer que me parecia quase uma mulher etérea porque ela é vaga, fluida, quase na bruma, indefinível. É um lusco-fusco. É o lusco, mas isso é o poeta. Mas pelos vistos o objeto de amor do poeta também é. Pronto, seja, a verdade é que confessou que sim, que era verdade. Não lhe vou perguntar se já amou, se ama, se acabou. Não é isso que me... Eu também não sei responder a isso, portanto... Não, já uma vez me disse que nem sabia o que era o amor, portanto, não sabia definir. Sabia o que era, não sabia definir. Os poetas não chegam lá, é difícil, não é? Mas conseguem transmitir o que é um olhar. Isso sim. Conseguem, com certeza. E eu vou dizer-vos como é que ele... minha maneira, vá lá. Claro, à sua maneira. Como é que Paulo César consegue definir o que está por trás de um olhar. O momento em que pela primeira vez o meu olhar poisou na tua candura. Nesse instante que dura agora horas e dias, o mundo ganhou uma misteriosa dualidade. Os meus olhos e o teu sorriso. A inevitabilidade do acontecimento fora tão repentina quanto bela. Um sorrir que desabrocha e um olhar que, perdido entre as frações de segundo que vão passando enquanto nada de verdadeiramente especial o chama, encontra um motivo onde repousar. E fê-lo ao início de mansinho. Depois, insistentemente, como se a lei de Newton se resignasse àqueles dois polos, como se todas as cores e maravilhas se concentrassem ali, naquele simples e natural sorriso.
Diga-me uma coisa, mas esta mulher era um anjo ou era mesmo uma mulher? Era uma mulher. Era uma mulher. Era uma mulher. Angélica. Ou escondia atrás de si um lado diabólico que também às vezes é muito próprio das mulheres. Pois, acho que sim. Era isso, então se calhar era isso. Então, parece-me que às vezes, quando esbarra com alguma coisa que o toque tão profundamente, tem dificuldade em definir. É quase, há momentos tão singulares que são quase intraduzíveis. E sobre os olhos, acho que há isso, há essa dificuldade, mas também há frases onde chega tão bem lá, tão profundamente lá, que eu acho que escolhi um extrato também de um outro texto poético, em que fala também dos olhos, mais uma vez, e que é o seguinte: olhos, os teus olhos são a imensidão de um mistério tão belo quanto a mais harmoniosa das obras de arte. Falam, cantam, choram, riem, conquistam e arrebatam. Um sol. Tu, esse sol, e eu, um satélite. Isto é, efetivamente, uma confissão de amor. A feliz contemplada, se calhar não soube ver convenientemente a profundidade desta declaração. Se calhar não conseguiu. Ou isto foi transmitido, ou não foi seriamente transmitido. Não vamos aqui fazer julgamentos. A verdade é que o amor por si, e faz parte, ora traz muita felicidade, ora traz muita desilusão, ora se instala a saudade. E a desilusão faz parte dos poetas, eu acho que faz parte dos poetas. Nesse espírito inquieto, angustiado, é fácil deixar quebrar os nossos ídolos, não é? É fácil, porque somos demasiado exigentes. Os poetas são demasiado exigentes. Acha que tem a ver com o grau de exigência? Se calhar. O outro não tem o eco suficiente em nós, ou nós não temos o eco suficiente no outro, porque há dificuldade desse encontro, já que nessa ânsia que projeta sobre o outro, porque já confessou, o Paulo César Gonçalves já confessou que há uma ânsia de mais longe, de mais alto, de não ser compreendido, de não ser entendido, e nesse sentido não chegar lá à mulher. Essa dificuldade. Pronto, então. Sem dúvida. Então é isso. Por isso vem a desilusão. E a desilusão, eu não sei se tenho ainda horas, mas vou despedir-me dos ouvintes, não tenho mesmo mais, vamos continuar com a plateia que temos aqui por mais uns minutos. E como não tenho mais tempo, para todos aqueles que nos ouvem, eu vou desejar a todos muito boa noite. Peço perdão por não desvendar tudo quanto gostaria e quanto poderia, se tivesse mais tempo, do poeta que temos entre nós, Paulo César Gonçalves. Ficará para uma próxima oportunidade, porque tenho a certeza, sairá um novo livro em breve. Obrigada a todos, muito boa noite a todos aqueles que nos estiveram ouvidos. Então até quarta-feira. A próxima quarta-feira teremos connosco uma poetisa da Póvoa de Varzim,